Olá e sejam todos muito bem-vindos a mais uma imersão profunda aqui no Touros, Ursos e Robôs. Nossa mesa hoje está completamente forrada de dados. E bota dado nisso, viu? Pois é, temos relatórios institucionais fresquinhos da CNBC, materiais da Isto é Dinheiro e várias notas de mesas de operação que estão, tentando explicar o inexplicável. Exato. O pregão de hoje foi um dos mais esquizofrênicos da história recente. Totalmente. E a missão desse nosso mergulho hoje é justamente decodificar esse caos para quem está ali na linha de frente. Para os estrategistas e especuladores do mercado financeiro global que precisam de fato separar o ruído algorítmico do verdadeiro sinal macroeconômico. Como sempre, eu sou seu anfitrião e aqui comigo está a nossa especialista de plantão. É sempre um prazer estar aqui na bancada, especialmente em dias como hoje. O que é fascinante aqui é que o mercado está operando em um cabo de guerra insano, sabe? Com certeza. Nas últimas 24 horas, a gente viu um pêndulo brutal entre um medo de um choque de oferta de petróleo sem precedentes. Que seria catastrófico. Exatamente. O medo desse choque contra uma esperança quase desesperada por uma resolução geopolítica. E o mais absurdo é como um único tweet apagado conseguiu mover bilhões de dólares em minutos. Olha, esse tweet a gente vai ter que destrinchar daqui a pouco, porque foi bizarro. Mas vamos começar olhando para a tela e fazendo um panorama desse fechamento. A reação em cadeia global foi massiva, né? Foi sim. O mercado inteiro abraçou o que o pessoal nas mesas está chamando de trade da esperança. Isso ficou muito claro já na madrugada. O despertar da Ásia e da Europa foi um desmonte agressivo da aversão ao risco. O KOSPI na Coreia do Sul simplesmente saltou 5%. Um movimento violento. Muito. E o Nikkei do Japão subiu 1,7%, o que ganhou um peso enorme se a gente lembrar que eles tinham acabado de amargar uma queda de 5,2% na sessão anterior. É a velocidade de reprecificação que impressiona. E na Europa não foi diferente. O estoque 600 cravou uma alta de 1,8%. E teve um destaque setorial interessante por lá, não teve? Sim, as companhias aéreas. A Lufthansa decolou literalmente com 7,8% de alta. A Air France subiu 5,1%. Tudo na esteira do alívio temporário nos preços dos combustíveis. Exato. Se conectarmos isso ao cenário maior, vemos que aquele prêmio de risco extremo embutido nos ativos, nos dias anteriores, começou a ser recalibrado. Quando o petróleo ameaça buscar os $130, as companhias aéreas sangram. Qualquer alívio nessa curva futura vira gatilho de compra. Só que essa euforia pode ser meio prematura. Muito prematura. Eles estavam comprando manchetes de apaziguamento, não fatos concretos. E trazendo a lupa aqui para o nosso mercado doméstico, o Ibovespa espelhou essa vontade de tomar risco. Foi o segundo dia consecutivo de recuperação. Fechou em alta de 1,40, né? Isso, aos 183.447 pontos. Entre as maiores altas, a gente viu empresas ligadas à logística e economia interna aproveitando. Rumo, Magazine Luiza e Cosan puxaram a fila. Na ponta contrária, Braskem e Raízen sofreram. A Petrobras teve um recuo leve, o que faz todo sentido, já que ela acompanhou a forte correção do petróleo lá fora. Mas o verdadeiro eletrocardiograma do dia, o lugar onde a narrativa global foi testada ao limite, foi Wall Street. Nossa, o Wall Street hoje foi um moedor de carne para quem tentou operar tendência. Nem me fale. Olhando de fora, o S&P 500 terminou com uma leve queda de 0,21%. O Dow Jones caiu apenas 0,07%. E o Nasdaq ficou ali no 0 a 0. Mas isso é uma ilusão gigantesca. Quem lê só esse resumo não faz ideia do nível de estresse que os formadores de mercado enfrentaram. Exatamente. O Dow Jones chegou a pagar um déficit de 800 pontos em relação ao peso da véspera. Uma gangorra absurda. E o epicentro de toda essa volatilidade tem nome e endereço: o Estreito de Hormuz. E a cotação do ouro negro. O que vimos hoje no mercado de energia foi uma queda livre. Uma montanha russa. O petróleo, que estava batendo quase na porta dos $120, simplesmente despencou. O WTI caiu impressionantes 11,9%, voltando para a faixa de $83,45. E o Brent recuou 11,2%, indo para $87,80. É muita destruição de valor em poucas horas. E o que causou isso tudo foi o fator geopolítico.
Nós temos várias fontes acompanhando as declarações que moveram os ponteiros hoje e a gente vai relatar isso de forma estritamente técnico, sem tomar lados. Claro, o papel aqui é ler o tabuleiro. De um lado, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, sinalizou à imprensa que a guerra com o Irã estaria quase completa. Mas, logo na sequência, ele mesmo ameaçou atacar 20 vezes mais forte caso o Irã tentasse bloquear o Estreito de Hormuz. E a resposta do outro lado foi imediata. A Guarda Revolucionária do Irã chamou essas falas de absurdas e garantiu que o bloqueio continue de pé até que os ataques dos Estados Unidos e de Israel cheguem ao fim. E para adicionar ainda mais dissonância, o secretário de Defesa americano Pete Hegseth foi ao público afirmar que o dia de hoje seria o mais intenso de ataques. E moradores lá de Teherã realmente confirmaram os bombardeiros mais pesados até agora. A diplomacia fala uma coisa, o fronte militar mostra outra. E no meio disso, os algoritmos ficam enlouquecidos. Mas aqui é onde fica realmente interessante. A gente precisa falar sobre a falsa escolta. Ah, o incidente do Departamento de Energia. Isso vai virar caso de estudo em gestão de risco. Com certeza. O secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, postou na conta oficial dele que a Marinha Americana tinha escoltado com sucesso um navio petroleiro pelo estreito. Assim que isso bateu nos terminais, o mercado interpretou que o bloqueio havia sido quebrado. O petróleo despencou 17% instantaneamente. 17%. Bilhões mudando de mão. E aí, horas depois, a Casa Branca simplesmente desmentiu tudo. O post foi apagado e o barril devolveu parte daquela queda gigantesca. É um sistema em pânico reagindo a ruídos informacionais em tempo real. E para piorar a incerteza, a gente teve aquela reportagem da CBS relatando que o Irã pode estar plantando minas navais no estreito. O que muda tudo. Muda completamente o jogo. Tem um relatório brilhante do Bob McNally, da Rapida Energy, que coloca isso em perspectiva histórica. Cerca de 20% da oferta mundial de petróleo passa por aquele estreito. É um gargalo insano. É a maior interrupção potencial de todos os tempos. Se você comparar com a crise de Suez, lá em 1956, que redesenhou a geopolítica mundial Suez, afetou apenas 10% do fornecimento. Hormuz é o dobro. E não existe capacidade ociosa no mundo para cobrir um rombo de 20% da noite para o dia. A única tábua de salvação que o mercado está precificando agora são as ações de emergência. Os ministros de energia do G7 e a Agência Internacional de Energia, a AIE, entraram em modo de crise. Eles estão discutindo a liberação coordenada das reservas de emergência globais. A gente está falando de um estoque estratégico de 1,2 bilhões de barris. Exato. Isso serve como uma intervenção verbal fortíssima contra os especuladores. Mas vale lembrar que reservas compram tempo, não resolvem problemas estruturais de longo prazo. Perfeito. E enquanto o petróleo derretia nas manchetes, a gente viu o fluxo de capital correndo para os refúgios clássicos. O ouro voltou a brilhar forte, subindo quase 2% e batendo na casa dos 5.231 dólares por onça. Prata e platina também avançaram. E aqui tem uma curiosidade surpreendente sobre a dinâmica do ouro físico. Em Dubai, o metal está sendo negociado com um desconto bem grande em relação à cotação de Londres. Isso é logística pura sendo destruída pela geopolítica. Exatamente. As restrições de voos e o fechamento do espaço aéreo por causa do conflito simplesmente impedem que os lingotes físicos sejam transportados de Dubai para cobrir os contratos em Londres. A assimetria é fascinante. O mercado paga um prêmio gigantesco pela segurança da entrega física em uma jurisdição que não está sob risco de mísseis. É o risco geográfico precificado no cofre. Enquanto isso, o dólar index recuou levemente, cerca de 0,1%. E o Bitcoin ali, resiliente, teve uma leve alta encostando nos 69.917 dólares. Mas isso levanta uma questão importante sobre o custo no bolso das pessoas e a sombra da inflação. A dor de cabeça número 1 dos bancos centrais. Sem dúvida. Os dados mostram que a gasolina nos Estados Unidos já atingiu o maior nível em 18 meses. Bateu 3 dólares e 54 centavos o galão.
E o modelo daquele relatório do Wells Fargo que a gente recebeu é categórico. Eles alertam que, se o petróleo se sustentar acima dos $130, o risco de recessão nos Estados Unidos aumenta drasticamente. E como o petróleo acaba ditando a inflação em cascata, essa queda forte de hoje no barril traz um alívio imenso para os bancos centrais. Todo mundo está aguardando ansiosamente os dados do CPI e do PCE nos Estados Unidos. De olho na nossa super quarta, dia 18, tem reunião do Fed lá fora e do Copom aqui no Brasil. E nas mesas de operação locais, o debate está fervendo. A dúvida dos especuladores é se o Copom vai conseguir manter o ritmo de cortes e tirar 50 pontos base, ou se o cenário global incerto vai forçar uma postura mais conservadora de apenas 25 pontos. O Banco Central não tem o luxo de ignorar a inflação importada via combustíveis. E esse ambiente macro super hostil já está fazendo estragos no fronte corporativo. A gente deu uma olhada rápida na safra de balanços de hoje. E tivemos surpresas gigantes, tanto mágicas quanto desastrosas. Lá na Europa, o lucro operacional da Volkswagen simplesmente desabou 53%. Os motivos? Tarifas internacionais e a volatilidade brutal do câmbio. Por outro lado, a fabricante de chocolates Lindt reportou vendas excelentes, mas ainda assim as ações deles caíram 10% no pregão. O mercado olhando para frente vem dos preços astronômicos do cacau ameaçando as margens? Não tem jeito. E nos Estados Unidos, as ações da rede de varejo Kohl's afundaram 28% no acumulado do ano, depois de mostrarem resultados muito fracos. O consumidor de classe média sentindo peso. E no setor de saúde, a biotech derreteu 20% com a saída inesperada dos seus fundadores. Um vácuo de liderança péssimo para o momento da empresa. Mas teve quem brilhou. A Hims & Hers subiu 3%. A Novo Nordisk retirou um processo de patentes, liberando uma avenida de crescimento enorme para eles no mercado de medicamentos para perda de peso. Só que o grande movimento corporativo do dia, a verdadeira batalha de longo prazo, não foi no varejo nem na saúde. Foi no complexo militar. Vamos desempacotar isso porque a Guerra Fria Tecnológica chegou no Pentágono de vez. A gente leu a nota de que o Google está aprofundando profundamente sua parceria com as Forças Armadas Americanas. Eles estão lançando a ferramenta Agent Designer. Isso, diretamente no portal GNI.mil, basicamente permitindo que 3 milhões de funcionários, entre militares e civis, criem seus próprios assistentes virtuais de inteligência artificial customizados. A capilaridade disso dentro da infraestrutura de defesa é um negócio absurdo. E para entender as ramificações de longo prazo, precisamos ver o que aconteceu ontem. O caso da Anthropic. Exato! A Anthropic processou o governo Trump simplesmente porque foi designada como um, abre aspas, risco à cadeia de suprimentos. E por que eles ganharam esse rótulo? Porque as políticas éticas da Anthropic se recusam a permitir que a sua IA seja usada no desenvolvimento de armas autônomas. Como consequência, eles foram banidos das redes restritas de defesa. Enquanto isso, empresas que não têm essas restrições, como a OpenAI e a XZ, estão ganhando um espaço valiosíssimo. O Google mesmo acabou de consolidar a presença dele lá dentro. O que estamos vendo é a ética corporativa colidindo frontalmente com a geopolítica de defesa. Isso cria um novo vetor de risco e de oportunidade para quem investe nas Big Techs. As diretrizes do Conselho de Administração agora ditam se a empresa terá acesso a contratos governamentais multibilionários ou não. É um filtro de valuation que muita gente ainda não colocou nas planilhas. E isso meio que resume a essência deste episódio incrível de hoje. Para os estrategistas que atuam nesse momento, o mercado virou um campo minado. Sem dúvida. Fundamentos macroeconômicos estão disputando a atenção dos algoritmos com manchetes militares cruzadas, tweets ministeriais errôneos que derretem o petróleo em minutos e reuniões emergenciais do G7. Tudo conectado. Tudo no mesmo caldeirão. E isso deixa uma semente provocativa para a gente pensar. Hoje nós vimos o mercado celebrar com alívio a simples esperança de que esse pior choque de oferta de petróleo da história seja breve. Mas e se não for? Essa é a grande questão. Se essa volatilidade extrema no Estreito de Hormuz se tornar o novo normal, como os portfólios globais vão precificar a desglobalização energética no longo prazo? E ainda mais profundo. Manda. O Pentágono está integrando inteligência artificial em toda a sua cadeia de decisão.
O que acontece quando o prêmio de risco geopolítico de um bloqueio naval não for mais definido pela diplomacia humana, mas sim por sistemas autônomos militares que reagem em microsegundos? Como se faz o hedge de um risco executado pelas caixas pretas de uma inteligência artificial militar? É o nível de complexidade que os manuais clássicos de economia não ensinam. Uma provocação fantástica para encerrar. A gente fica por aqui de forma muito calorosa e energética, agradecendo imensamente a companhia de todos os estrategistas e investidores que acompanharam esta jornada imersiva conosco. Continuem dissecando os mercados. Os detalhes estão sempre nas entrelinhas. É isso aí. Um excelente pregão a todos e até o nosso próximo mergulho profundo no mercado financeiro.